Ô, Gani, você que está chegando agora aí, a gente viu agora, só para eu trazer aqui esse tema de volta aqui, nós que estamos nessa cobertura aí, dessa situação, desse conflito, desse confronto entre Rússia e Ucrânia, a gente tem aí a informação agora mais cedo que o Putin acabou colocando ali um tom ainda mais pesado, né, em tudo isso, colocando o armamento nuclear ali em alerta máximo. Como que está a sua visão em relação a isso? A gente vê que ele vai para tudo ou nada. Como que você está enxergando isso? É algo que eu já vinha falando durante a semana. Eu falei, não esperem que as sanções do Ocidente, o Putin não vai reagir. O Ocidente não está lidando com o Afeganistão. O Ocidente não está lidando com o Iraque. O Ocidente está lidando com uma potência militar, uma superpotência militar, uma potência energética, um player muito bem relacionado com a China. Então, para cada ação existe uma reação. Nem estamos falando aqui de certo ou errado, estamos tentando entender a lógica da guerra. Era esperado que ele iria fazer isso. O Putin não é um presidente fraco, ele é um presidente que acaba elevando o tom. E eu desconfio, não tem como a gente provar isso, Emanuel, mas eu tenho certeza que cada ação do Putin, a China fica sabendo antes. A China sabe exatamente o que a Rússia vai fazer, né? Eles estão em sintonia aí. É difícil a gente provar isso, mas é uma hipótese que eu tenho. Então, assim, tem a China como parceira, tem arma nuclear, tem energia para poder barganhar com a Europa. Não é uma situação fácil. O que eu acho que o Ocidente deveria fazer neste momento, dar uma garantia para o Putin de que a Ucrânia não entrará para a OTAN. Esse conflito começa com a influência do Ocidente sobre a Ucrânia. Começou, inclusive, em 2008, aonde a Ucrânia queria entrar para a União Europeia, que já deu aquele passo. A Ucrânia é um país dividido. Existe uma parte da Ucrânia que está com a Rússia, né? Que o Eastern Ukraine está com a Rússia. E o oeste da Ucrânia é para o Ocidente, que é a entrada no Ocidente. Mas o Putin e os seus ministros de relações exteriores sempre deixaram muito claro: aqui não queremos a influência do Ocidente. Não estamos falando aqui se é certo ou errado. Estamos falando que a reação, né, Emanuel, ela é completamente previsível. Agora, o homem do século XXI, eu falo, mas como assim vai botar militar na minha fronteira aqui e eu vou seguir minha vida? O homem do século, o chinês e o russo, ele ainda é aquele homem do século XIX, né, do século XX, que se você colocar presença militar na fronteira, eu vou reagir. Essa é a lógica. Para o homem do século XXI, isso é meio difícil, né? Se você colocar... Até discutindo outros assuntos também, né, Gani? Como é que é? O homem do século XXI do Ocidente está discutindo... O homem do século XXI do Ocidente, ele está preocupado com o banheiro unissex, ele está preocupado com a linguagem neutra de gênero, né? Então, se você botar militar e míssil apontado aqui para mim, eu não tenho que reagir, eu tenho que ficar na minha. Mas você não Só vai, que a Rússia e a China pensam diferente. Mas você não vai ensinar os caras lá a tocar MPB, dar a mãozinha e jogar a flor para cima para combater, não, cara? Energia limpa. Energia limpa. Esse é o ponto. E a briga é o petróleo, né? Também, no meio de tudo isso. E petróleo, gás natural e uma série de commodities metálicas. Então, essa é a lógica ainda do homem do século XIX, é a lógica da Rússia e da China. E digo mais, imagine o contrário. Imagine se a China faz aí um acordo com o México e com o Canadá. É isso, falamos isso ontem. Falaram? Então, mesma coisa. E aí, bota na fronteira, né, Manuel? Os americanos invadem o México amanhã. Amanhã. E aí? Aliás, invade amanhã não, já invade hoje. Sabendo da informação, não deixa nem a Copa Chinesa chegar. Eu acho que os Estados Unidos, pelo menos a velha guarda, não estou falando desse homem aí de Stanford do século XXI, estou falando da velha guarda americana. O que você acha que eles vão fazer? Olha, vamos deixar uma coisa muito clara. Segurança é um critério inegociável para a China, para a Rússia e para os Estados Unidos. Então, a gente está criticando hoje o Vladimir Putin porque, evidentemente, a gente entende que a Ucrânia tem que ter direito à sua autodeterminação. Então, os ucranianos deveriam se resolver internamente, porque existe esse dissenso entre o leste ucraniano, que é ortodoxo russo, e o oeste ucraniano, que é católico europeu, ucraniano de etnia. Lembrando que essas etnias eram as mesmas 1000 anos atrás, eles foram se separando. E, evidentemente, o que a gente vê aí é que a realidade, né, a realpolitik, né, do dia a dia é que
o país vizinho mais forte não vai aceitar isso. Então, se nós estivéssemos voltando para o Brasil... O pessoal não sabe isso, Gani. Você sabia que, por muito tempo, o governo da Argentina proibiu o asfaltamento de estradas nas províncias de Entre Rios e Corrientes, que ficam na fronteira com o Brasil? Isso foi proibido até mais ou menos anos 30, 40, porque eles tinham medo que se o Brasil invadisse, isso facilitaria o deslocamento das tropas brasileiras. Pois é. Então as pessoas vêm falar de questões de segurança, as pessoas não percebem que questões de segurança, elas são questões efetivas, porque os países eles têm medo de deixar de existir, os estados têm medo de deixar de existir. Então esse medo do Putin, real, efetivo ou não, é um medo que existe, é algo que todos sabiam, ele não telegrafou, ele praticamente postou no Instagram e mandou patrocinar o link para a galera. Então todo mundo já sabia que ele tinha essa preocupação, porque a Ucrânia entra na OTAN, eu vi uma outra pessoa me dizer ontem, a Ucrânia entra na OTAN, mas as tropas não são dos Estados Unidos, são da OTAN. Poxa, que inocência, né? São tropas dos Estados Unidos emprestadas à OTAN. Os Estados Unidos são a maioria absoluta das tropas da OTAN. Então, era óbvio que os Estados Unidos posicionariam tropas americanas na Ucrânia, posicionariam armas americanas na Ucrânia, na fronteira de Moscou. E qualquer pessoa que quiser ver o que os Estados Unidos teriam feito, vá para 1962, Exatamente. quando colocaram, a União Soviética colocou mísseis em Cuba e o presidente americano Kennedy deixou muito claro, nós vamos para a guerra total se vocês não tirarem esses mísseis. Emanuel, e eu acho interessante quando você traz essa lógica, que é o seguinte, ninguém aqui está falando que a Rússia tá errada ou tá... Não é esse o ponto. A gente tá querendo dizer o seguinte, era previsível essa reação. Eles sempre deixaram claro isso. Não, ela está errada, mas era previsível. Exatamente, ela está errada, mas era previsível. Ninguém aqui está defendendo a Rússia. Não, estamos falando, era previsível, isso ia acontecer. Eles deixaram isso. Ele invadiu a Crimeia em 14. Em 2014. E 2008 eles tem uma declaração de um ministro do exterior que ele fala o seguinte, a Geórgia e a Ucrânia, não. Agora, tem muita gente que fala assim, mas por que Lituânia, Estônia, Latvia, que fazem fronteiras, os russos aceitaram? Primeiro, eles estavam em condições enfraquecidas. Segundo, não eram estados tão importantes quanto a Ucrânia e quanto a Geórgia. Então tem essa diferença. A Rússia sempre deixou muito claro, Geórgia e Ucrânia, não, desde o fim da Guerra Fria, depois deixou claro isso em 2008 novamente, e aí na crise que começou em 2013 e culminou em 2014 com a anexação da Crimeia. Não, é 100% isso, foi comunicado, todo mundo já sabia. De novo, ele não está correto, você invadir um país, para você impor esse país a sua forma de pensar, está errado, o país tem que ter direito à sua autodeterminação. Claro. Só que isso é a teoria. Na prática isso não funciona. Quantas vezes os Estados Unidos invadiram países da América Latina ou financiaram golpes para mudar regimes? Aqui no Chile, eles ajudaram a derrubar o Salvador Allende porque eles achavam que o Allende era socialista e colocaram o Pinochet no poder, e ponto final, e fizeram isso. Isso é a política real. As coisas são como elas são, e não como a gente quer que elas sejam. Exatamente, o mundo real. Eu sempre trago um exemplo, né, Paula? Desculpa. Não, pode falar. Não, que é o seguinte, eu falo assim, eu tenho todo o direito de andar com o meu celular na Avenida Paulista aqui. Tenho todo o direito, eu deveria pelo menos ter todo o direito e não ser assaltado, né? E se o bandido me roubar, a culpa vai ser dele. Mas isso não muda a realidade que eu serei assaltado. Então a Rússia está errada em invadir? Está errada em invadir. Mas não muda a realidade que ela iria reagir. Ponto.